Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para apresentar um curso, na verdade não um curso, né? Uma aula aqui no YouTube da Silvia Ferreira, que ficou muito legal essa aula de língua portuguesa, corrigindo questões. Caso você não saiba, lá no site você clica lá em Ministério Público, vai encontrar tanto o curso transmitido ao vivo como um curso gravado online. Eu até dividi dois colegas, né? Coloquei ali na Aurora para trabalhar o curso que foi o ao vivo, coloquei a professora Silvia aqui no curso online gravado em estúdio. Tudo gravado novo, ficou show de bola. As duas professoras estão de parabéns e vocês estão de parabéns. O que nós vamos ver aqui, professor? Não é comigo, é com a professora. Questões da FGV 2022, trabalhando a questão de pontuação, uso de vírgulas, provas Cefaz, PC Amazonas, Rio de Janeiro, MPE. Aproveitem e sempre lembrem, é muito importante da teoria ir para a questão e da questão, de repente, pintou um probleminha, pintou alguma coisa para revisar, volta para a teoria. Boa aula para vocês, boa aula, professora Silvia. Olá, professora Silvia Ferreira. Vamos continuar a nossa conversa sobre aspectos gramaticais, já chegando ao final dos assuntos que são mais recorrentes na banca FGV e ampliando informações dada a necessidade desse aprofundamento pelo conteúdo cobrado, obviamente, pela banca a qual estamos estudando. Então, quando a gente fala em pontuação e sinais gráficos, é claro que nós vamos nos recordar daqueles elementos mais usuais no dia a dia, né? O ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, a vírgula, os dois pontos. Então, todos estes sinais, na verdade, a função básica é fazer com que um texto possa ter essas entonações diferenciadas, essa alteração, essa pausa que eu estou fazendo na oralidade. Dentro de um texto eu preciso fazer a inserção disso para que o texto apresente uma certa melodia. Então, na verdade, o uso da pontuação, o emprego correto é para a gente fazer, quando estivermos lendo, o que conseguimos fazer na fala, tá? Para a gente entender os sinais de pontuação e as suas regras, é claro que a gente vai fazer o uso de informações já dadas. Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, orações coordenadas, orações subordinadas e assim por diante. Então, eu tenho que ter a gramática já prontinha para eu poder fazer, ver se há possibilidade da inserção de uma vírgula, por exemplo, ou de um ponto. É importante que a gente saiba que não existe uma regra única para a gente fazer o uso de determinados sinais de pontuação. Por exemplo, a vírgula tem várias funções, os dois pontos têm funções, né, no plural. Quando a gente fala de reticências, quando a gente fala de travessão, parênteses, aspas, são usos diferentes, a depender do contexto em que se inserem estes sinais. Então, a gente vai começar falando da vírgula, lembrando que vírgula não é respiração, tá? Vírgula é pausa, uma pausa que a gente faz entre os elementos da oração. E aí você vai recordar elementos da oração. Quando eu falo de período simples, sujeito, verbo, complemento, complemento nominal, verbo de ligação, agente da passiva, adjunto, adnominal. Tem que recordar tudo isso, tá? Então, veja, quando nós estudamos, então, função sintática, nós vimos que existem aquilo que eu posso chamar de composto. O que composto? Objeto direto composto, objeto indireto composto, complemento nominal composto, sujeito composto. Então, composto por mais de um elemento.
Então eu poderia inclusive dizer quase uma enumeração. Eu, você, meu pai, minha mãe, meu avô, sua tia, sua avó, viajaremos. Ótimo. Estes elementos que vão praticar a ação de viajar são vários. Então, eu preciso fazer o uso da vírgula para separar estes elementos. Mas não é só no sujeito, não existe só o sujeito composto. Quando eu faço uma lista de compras, eu preciso comprar. E aí eu vou colocar lá arroz, feijão, farinha, sal, óleo, então todos objetos diretos do verbo comprar. Eu gosto de você, do seu pai, da sua mãe, da sua família, então são objetos indiretos. Eu tenho medo de, sei lá, escuro, violência. Estou fazendo tudo de forma mais de um núcleo, portanto eu preciso separar com vírgulas. É legal a gente entender que existe a possibilidade de eu encerrar uma enumeração com o E, então eu fecho a enumeração, mas eu posso fazer o uso do que uma figura de linguagem chamada assíndeto contempla, que é o não uso de conjunções. Mas eu consigo fazer isso, obviamente, quando a gente tem a oração, o período composto por orações assindéticas ou quando eu quero deixar a enumeração aberta. Então, o procedimento consiste em, perceba, são vários procedimentos: higienizar a região, passar os medicamentos, cobrir o local com gaze. Eu poderia deixar uma vírgula, mas isso traria à tona a ideia de que eu não estou passando todo o procedimento. Agora, quando eu falo higienizar, passar e cobrir, então você só terá essas três ações. E entre a primeira e a segunda ação, eu tenho a vírgula. Por quê? Porque o que consiste em algo, objeto indireto composto por três orações reduzidas de infinitivo, tá? Então, guarda. A vírgula serve para separar elementos de mesma função. Silvia, a função aqui é completar indiretamente o sentido do verbo consistir. Sim, este complemento poderia vir em forma de substantivos. Eu usei verbos, então são orações. Então tá, eu já estou matando duas regras de uma vez só. Elementos de mesma função sintática ou orações assindéticas. Lindo, tá fácil. Quando a gente falou de termos acessórios, eu falei para você do vocativo. E o vocativo, independente do lugar que ele ocupa na oração, ele vai obrigatoriamente vir separado com vírgula. Separado ou isolado. Como assim? Se eu colocar o Astolfo no começo da oração, eu preciso de uma vírgula. Se eu colocar o Astolfo no fim da oração, eu preciso de uma vírgula. Mas por que coloquei o Astolfo no meio da oração? Então eu preciso de duas. Porque a oração principal, na verdade, é essa aqui, ó. Por favor, vírgula, procure ajuda. Aí eu precisaria de uma só. Entende? Então, na verdade, essa primeira vírgula, sem a presença do Astolfo, seria para separar um elemento, né, da oração. Mas em uma vez, colocando o Astolfo na função de vocativo, eu preciso de uma vírgula para marcar o início e o fim deste vocativo. Tudo bem? Então, o vocativo, ele é um termo que ele não tem conexão com nenhum outro elemento da oração, conforme nós já falamos. Por isso, independente do lugar que ele fique, será sempre separado por vírgulas, tá? O terceiro caso é o uso do aposto. Desde que este aposto, ele tenha natureza explicativa. Quando eu tenho o aposto restritivo,
você também já está recordando aí as orações adjetivas, explicativas e restritivas. Então, explicativa tem vírgula, restritiva não tem. Aqui eu estou explicando para você, estou te dando duas informações. A primeira é de que a Silvia ama o que faz. Mas, de repente, existe alguém, faltou o acentozinho aqui, ó, da língua. De repente, faltou, ou você está transmitindo essa informação para alguém que não me conhece. Então, a pessoa vai falar assim, tá, mas ela ama o que faz, o que ela faz? Aí você vai dizer, ou vai dizer, quem que é Silvia? Do que você está falando? Ótimo, então, a Silvia, ela é professora de língua portuguesa, ok? Este sinal pode ser substituído por travessões, tá vendo? Então, quando a gente estiver falando de travessão, eu vou falar para você, o travessão serve para isolar aposto explicativo, ok? Eu também poderia substituir estes travessões por parênteses, ok? Então, quando eu estiver falando do uso dos parênteses, eu vou falar para você que os parênteses servem, uma de suas funções é para a gente isolar termos explicativos. E aí a escolha é feita de acordo com a relevância que você queira dar. Qual é a importância que você, qual é o destaque que você quer dar para este aposto? Tá, vírgula já serve para chamar a atenção do leitor. O travessão chama um pouco mais. Os parênteses é o ápice do chamar a atenção deste leitor, tá? Então, a gente tem uma escala aí de tonicidade, por assim dizer. Mas, de qualquer forma, é possível substituir sem alteração de sentido e sem prejuízo gramatical, tá bom? A outra é quando a gente usa aquelas expressõezinhas. A saber, por exemplo, isto é, ou seja, ou melhor, aliás, além disso, são expressões que são vistas como explicativas no sentido de ratificar ou retificar, corrigir, dar uma melhorada, dar uma aprofundada, desdizer o que eu disse anteriormente, tudo bem? Estudo constantemente, quer dizer, nem tanto assim. Então, estou desdizendo, ou seja, constantemente não cabe para mostrar para você o quanto eu estudo. Tudo bem? Mas eu posso reafirmar, eu estudo constantemente, isto é, todos os dias. E aí eu aprofundo este sentido da palavra constantemente. Ok? Então, qualquer expressão explicativa, por exemplo, estas que estão entre parênteses, servem, aliás, devem obrigatoriamente sempre estarem isoladas, porque elas não desenvolvem uma função no sentido de completar verbo, ser ação de verbo, completar nome, ser o agente da passiva, não é o verbo, elas estão ali especificamente para ratificar ou retificar, aprofundar, dar exemplo, explicar, aprofundar.